E aí, criatura? Beleza, beleza, dando sequência aqui às nossas funções da linguagem. E agora quero falar um pouquinho da função apelativa, também chamada de conativa. Cuidado, não é conotativa, é função conativa. Vem de conatis, que quer dizer ordem, beleza? Pois é, a função apelativa é aquela que prioriza o receptor. Claro, aparece demais em propagandas, em anúncios, e utiliza muitas vezes o verbo no imperativo. Evidentemente, já que quer convencer o receptor, claro, usa muito verbo no imperativo. Mas é importante que eu faça para você algumas observações fundamentais. Por exemplo, se eu digo assim, compre batom. Essa é antiga, hein? Compre batom. Beleza. Isso é bastante apelativo. Apareceu o verbo no imperativo. Mas o que faz ficar apelativo, além de o verbo estar no imperativo, é o sujeito do verbo. É que compre, nessa forma imperativa, tem como sujeito você. Compre você. Compre você. E quem é você? É o receptor. Então, o imperativo é usado para construir a função apelativa, não só porque o imperativo é ordem, mas é porque, nesses casos, o imperativo usa normalmente como sujeito, o receptor, você. Compre você. Fechou? Beleza? Tanto é verdade que quando a Ana Maria Braga da televisão fala que este programa foi feito especialmente para você, isso é extremamente apelativo também. E é apelativo por quê? Porque usa você, dialoga com o interlocutor, dialoga com o receptor, ainda que não se utilize de verbos no imperativo. E é fundamental que você tome cuidado com algumas coisas. Por exemplo, se eu escrevo assim, você vai a um restaurante e tal, e está escrito lá assim, ó, proibido fumar. Proibido fumar. A pergunta é, isso é apelativo? Olha, se eu levar em conta a frase, tem um pouco de função apelativa sim, mas é predominantemente informativo. Eu estou informando que naquele lugar é proibido fumar. Tudo bem que nesse caso alguém poderia me dizer o seguinte, mas Adriano, aparece um verbo implícito aí, é verdade, quer ver? Olha só, aparece um verbo implícito, que seria aqui, ó, é proibido fumar. Porque a ordem direta seria, fumar é proibido. Fumar é proibido. Beleza, legal. Fumar é proibido. Mas isso ainda é predominantemente informativo, já que a prioridade na construção da frase não é falar do receptor. A prioridade na construção da frase é falar do assunto. E qual é o assunto? Que fumar é proibido. E aí você não vai esquecer o seguinte, olha só. Eu tenho emissor, eu tenho receptor, eu tenho assunto. E se eu falo que fumar é proibido, quem foi priorizado? O assunto foi priorizado. Portanto, aqui eu tenho uma função predominantemente informativa. Claro. Agora, é claro que depende do contexto, né? É claro que depende do contexto. Por que depende do contexto? Eu disse para você que falar proibido fumar é um pouco apelativo, mas é predominantemente informativo se eu levar em conta só a língua portuguesa. Mas eu tenho que levar em conta também em questões a situação. Eu, por exemplo, não fumo. Se eu vou a um lugar em que está escrito proibido fumar, para mim que não fumo, aquilo é só informação. Para um fumante, aquilo vai ser muito mais agressivo. Ele vai ter a impressão de que aquilo foi colocado por causa dele. Para ele, vai ser extremamente apelativo. E se o sujeito do bar colocar proibido fumar em letras vermelhas piscando? Aí o aspecto visual,
o aspecto não verbal, quer dizer que não usa só palavra, que não usa palavra, nesse caso o aspecto não verbal vai ser extremamente apelativo. Então você tem que levar em conta o contexto, a situação, o que está acontecendo. Seria predominantemente apelativo do ponto de vista da frase se eu escrevesse assim, ó, quer ver? Se eu escrevesse assim, ó, vou apagar aqui para você, para mostrar isso. Se eu escrevesse assim, ó, não fume. Agora sim. Agora é predominantemente apelativo, inclusive na frase. Porque se eu falo não fume, é não fume você. Veja, a construção da frase, a concordância do verbo priorizou o receptor. Priorizou o receptor. Por isso agora eu tenho gramaticalmente uma frase predominantemente apelativa. Falar não fume é informativo? É, mas é predominantemente apelativo. Então, olha que interessante. Se eu levar em conta só a frase, falar proibido fumar é apelativo, mas é predominantemente informativo. Falar não fume é informativo, mas é predominantemente apelativo. E é fundamental que você preste atenção também no seguinte, olha, no seguinte, existem certos textos, certas construções em que predomina, por exemplo, a função poética. Só que a intenção é apelativa. Já viu tanto que a propaganda da Coca-Cola é poética, com jogo de imagens, jogo de palavras, essa ideia de família, de Natal? Aquilo é carregado de função emotiva e de uma poeticidade enorme. Enorme. E muitas vezes não aparece assim, compre Coca-Cola de forma direta. Então, nesse caso, eu vou falar que a construção do texto, por exemplo, é predominantemente emotiva e poética, mas a intenção é apelativa. A construção subliminar é apelativa. Isso acontece, por exemplo, quando a propaganda coloca uma mulher linda para falar de um shampoo, o que sugere implicitamente, inconscientemente, subliminarmente, que ela ficou bonita daquele jeito por causa do shampoo. Ou seja, função apelativa, implícita. Eu tenho muito medo disso, muito medo. Porque muitas vezes, no comando da questão, eles pedem para você marcar a alternativa que fala da função que apareceu no texto explicitamente. E às vezes, no comando da questão, eles pedem você para marcar a função que apareceu implicitamente no texto. Toma cuidado, tá? Beleza? Um abraço. Anote aí.